Olá pessoal, graça e paz a todos, bem-vindos à nossa escola bíblica. Numa semana em que o nosso país registrou o triste recorde de 4.195 mortes por Covid em apenas um único dia, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo lembrando a você que todos somos responsáveis. Centenas de pessoas estão sofrendo nas UTIs ou nas filas aguardando leitos, enquanto outros quase 350 mil brasileiros já perderam a vida para a doença causada por esse novo vírus, desde fevereiro de 2020, quando o primeiro óbito foi registrado. Eu tenho certeza de que todos nós conhecemos ao menos uma família que já passou por esse trauma. As autoridades têm feito a sua parte, ainda que num ritmo lento por causa do tamanho de nossa população, as dificuldades na compra e produção de doses, as pessoas estão sendo vacinadas, mas isso não basta. Nós não podemos abandonar a prática das medidas de segurança sanitária que já nos acostumamos. Então, lave sempre suas mãos com água e sabão em abundância, principalmente quando chegar da rua em sua casa. Se precisar sair para trabalhar ou outras atividades essenciais, use sempre a máscara. E por fim, mantenha o distanciamento físico de outras pessoas. Nada de abraços ou apertos de mão nesse momento. Além de tudo isso, ore. Junte-se a nós aqui na Igreja Batista Boas Novas em oração, clamando ao Senhor nosso Deus por sua bondade e misericórdia nesse momento tão difícil que vivemos. Ainda bem que encontramos conforto na palavra de Deus, não é mesmo? Neste trimestre que se inicia hoje, estudaremos o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, cujo propósito e tema é apresentar Jesus como Messias, o Filho de Deus, o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas no Antigo Testamento. Este evangelho nos informa que Jesus cumpriu as Escrituras, inaugurou o reino de Deus, comissionou seus seguidores para espalhar esse reino a todos os povos, tribos e nações. Advertiu que a tarefa de evangelizar seria acompanhada de aflições e perseguições, mas também avisou que sempre estaria com eles, aqueles que são seus. Por fim, ele prometeu que um dia retornará e o reino de Deus alcançará sua plena realização. Se lembrarmos que a palavra evangelho significa uma boa notícia, então eu te pergunto, esta é ou não uma boa notícia nesses tempos de pandemia? São 4 os evangelhos que encontramos no Novo Testamento, sendo que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, ou seja, foram escritos sob uma mesma perspectiva, uma mesma ótica. Com algumas pequenas diferenças, eles descrevem os mesmos acontecimentos. Marcos e Lucas escrevem para o povo gentio, enquanto Mateus, também chamado de Levi, escreve para os judeus. Se Mateus escreve para os judeus, então nada melhor que começar o texto narrando a genealogia de Jesus, começando em Abraão, algo de grande importância para eles. Esta genealogia é diferente, mas não contradiz a genealogia de Lucas 3. Mateus destaca a posição de Jesus em relação aos hebreus, enquanto Lucas começa com Adão e mostra o relacionamento dele com os homens. Uma explicação comum e provável é que Mateus traçou a linha através do pai, José, e que Lucas seguiu a linha da descendência da mãe, Maria. Assim, Mateus apresentou o lado legal e Lucas o aspecto biológico da linhagem de Jesus. Gosto muito de lembrar que esta lista inclui 5 mulheres. Tamar, que fingiu ser prostituta e concebeu gêmeos do seu próprio sogro. Raabe, a prostituta de Jericó. Ruth, viúva moabita, que casou-se com Boaz. Betseba, não chamada por seu nome, mas era mulher de Urias, que cometeu o adultério com Davi. E Maria, a virgem que o concebeu pelo Espírito Santo. A partir do verso 18 do primeiro capítulo, encontramos o relato do nascimento de Jesus, que o autor enfatiza ter acontecido de forma milagrosa. Vejamos o que ele diz. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Se você ainda não leu o texto de apoio na revista Compromisso, que usamos aqui em nossa escola, eu recomendo que o faça,
pois ele traz algumas informações adicionais muito interessantes que não necessariamente eu estarei mencionando nesta videoaula. Mas, no entanto, uma menção eu quero fazer. O pastor Davi Freitas de Carvalho, autor dos estudos deste trimestre, fez uma comparação entre as escolhas de Adão e Eva e o casal José e Maria. Ele diz que se a Bíblia mostra que por uma mulher veio o pecado no mundo, Eva, mostra também que por outra mulher nasceu o Salvador, Maria. A primeira desobedeceu às ordens, a segunda aceitou o desafio. Outro fato importante é a atitude de José. A Bíblia não esconde o fato de que José teve muita dificuldade de assimilar aquela situação. Mas um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e lhe explicou que ele não deveria hesitar em tomar Maria como sua esposa, pois sua gravidez era procedente do Espírito Santo. E o filho que haveria de sair do seu ventre seria aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. José era tão digno que não só confiou nas palavras de Deus que recebeu do anjo e casou-se com Maria, mas não teve relações com ela até depois do nascimento de Jesus. Já Adão culpa a mulher e também o próprio Deus quando diz a mulher que tu me destes. Que belo paralelo, não é mesmo? A Bíblia diz que Jesus nasceu durante um período em que José e Maria viajaram de Nazaré para Belém, por causa do censo que estava acontecendo. Como José era de Belém, precisou ir até lá para registrar-se. Isto, no entanto, serviu para cumprir a Escritura, que através do profeta Miqueias já havia anunciado que o Messias nasceria na cidade de Belém, a cidade de Davi. Jesus não veio ao mundo numa família poderosa, ele não nasceu num palácio, não se deitou num berço glorioso. Ele veio numa família humilde, nasceu num estábulo e se deitou numa manjedoura. Completado os 8 dias do seu nascimento, Jesus foi circuncidado, conforme o costume dos judeus, e consagrado ao Senhor no templo em Jerusalém. Depois, Jesus também recebeu a visita de uns magos do Oriente, que foram milagrosamente guiados por uma estrela até o local onde o menino estava, e lhe deram ouro, incenso e mirra como presentes. Dwight Moody, em seu comentário bíblico, ensina que a palavra magos indicava originalmente a casta sacerdotal entre os persas e babilônicos, e que só mais tarde o nome foi aplicado pelos gregos a qualquer feiticeiro ou charlatão. Mateus usa o termo no sentido bom para designar homens respeitados de uma religião oriental, e é inteiramente aceitável que estes homens tivessem contato com judeus exilados ou com as profecias e influência de Daniel, e assim conhecessem também as profecias do Velho Testamento relativas ao Messias. A notícia do nascimento do Messias trouxe grande desconforto ao rei Herodes, o Grande, que governava a Palestina como representante do Império Romano à época do nascimento de Jesus. Ele não queria concorrência, então, como homem de grande crueldade que era, mandou matar os meninos que poderiam ter a idade de Jesus. José, Maria e Jesus já não estavam lá quando esta tragédia aconteceu. Uma segunda vez, José recebeu instruções por meio de um anjo e, tomando Jesus e Maria, levou-os para o Egito. Ainda, segundo Moody, a partida apressada parece ter acontecido na mesma noite em que os magos partiram. No Egito, onde havia uma grande população de judeus, a família provavelmente foi bem recebida, sem chamar a atenção, até terem sido chamados de volta após a morte de Herodes. Antes de encerrar esse estudo, eu quero chamar sua atenção para o fato de que o nascimento de Jesus, narrado nesses 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, está no centro da fé cristã, o que nos leva a considerar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus testemunha que ele se tornou verdadeiramente humano. Seu corpo não era uma ilusão, não era um tipo de aparição espiritual. Ele nasceu totalmente humano, feito de carne e osso como eu e você. Em segundo lugar, o nascimento virginal de Jesus indica que ele nasceu sem herdar o pecado original, do qual todos nós somos herdeiros. Jesus não teve um pai humano, mas nasceu por obra do Espírito Santo. Em outras palavras, o nascimento de Jesus interrompeu parcialmente a linhagem de Adão por parte de pai,
e por isso ele foi preservado de participar da culpa e da corrupção que todos os descendentes de Adão participam. Em terceiro lugar, o nascimento de Jesus em caráter virginal indica que, de fato, na pessoa de Cristo, estavam unidas de forma plena, indivisível e também inconfundível as naturezas divina e humana. Cristo tornou-se verdadeiramente homem, mas não ficou menos divino ou deixou de ser Deus. O nascimento de Jesus aponta para a verdade bíblica de que a salvação não é obra do esforço humano, mas é obra do Senhor. Ele nasceu na plenitude do tempo, o momento exato determinado por Deus para prover a redenção do seu povo. Por isso, ele é digno de toda honra e de todo o nosso louvor. Bem, eu espero que você tenha gostado de nossa videoaula. Se você se sentiu abençoado, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e não esqueça de deixar o seu like. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre você, seus familiares e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Uma boa semana a todos. Até a próxima, pessoal!